Olá, tudo bem, professor? Então vamos lá. Vou começar pela prática, né, que eu acho que é o mais interessante. Eu gosto de trabalhar com os meus alunos utilizando sempre fonte histórica, porque eu acredito que com a fonte histórica os alunos conseguem memorizar e o aprendizado acaba se tornando mais significativo. Ao longo das minhas experiências, assim, em sala de aula, eu percebi que eu explicava, pedia para eles fazerem resumo, passa-palavras, mas eles, depois de algum tempo, eles acabavam esquecendo aquilo que eu expliquei ou aquele texto que eles tinham feito, né, durante o percurso às vezes de um semestre ou até mesmo num período de um ano. E aí eu percebi que quando eu comecei a introduzir a imagem contextualizada, representando a história, o aprendizado se tornava significativo. Principalmente quando eu colocava o aluno para sentar e fazer o desenho daquele desenho, daquele período da história. E aí não era campeonato de qual era o desenho mais bonito, não. Era o aluno sentar e fazer os detalhes dar o seu melhor naquela imagem, naquele desenho. E aí eu percebi que com isso, os alunos em si, eles começaram, de fato, a ter um aprendizado significativo. E eu comecei a ter mais êxito. eh, Nas minhas atividades, nas minhas avaliações e de feedback, quando eu perguntava para os alunos. Desculpa. E aí, eu estou trabalhando nesse formato, né, com as imagens, que é uma fonte histórica que narra um período, um determinado momento. E aí eu gosto de colocar dentro das minhas provas algumas imagens, e essas imagens vai contar e narrar a história. Em muitos momentos, essa imagem, ela dá a resposta da questão. Então, se o aluno parou em um determinado momento e fez o desenho, ele entendeu qual o período da história, certamente ele vai conseguir acertar a questão. Aqui é a minha prova, tá? Essa minha prova aqui, eu já utilizei os artifícios, assim, da inteligência. Graças ao curso, eu aprendi algumas tecnologias até então, para mim era algo, assim, muito desconhecido, não sabia utilizar, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a utilizar a inteligência artificial, principalmente aquela inteligência que tem no celular. No começo eu achava que estava me atrapalhando, mas porque meu celular ficava um pouco pesado, mas depois eu de fato vi que era uma ótima ferramenta em sala de aula. E aí como é que eu faço? Eu digito lá, no chat ou em algum aplicativo que pode construir a imagem, coloco detalhes do período da história e ele me dá a imagem. Aqui é uma prova que eu apliquei esse bimestre para os meninos, no primeiro bimestre. E aí, se você pode observar, tem algumas imagens que eu retirei da internet, mas também algumas imagens que eu consegui construir a partir da Meta AI, que é utilizado do celular. Aí aqui tem essa questão aqui, é a questão de número 19, que fala sobre as cruzadas. Essa imagem aqui, você pode procurar, pesquisar, não existe essa imagem foi construída para os meus alunos, tanto em sala de aula e para ser desenvolvida na prova, porque eu trabalhei o significado das cruzadas, expliquei e coloquei na prova. Então, essa imagem foi feita para os meus alunos e com os meus alunos. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma outra questão também, que essa imagem aqui que representa a peste negra, que eu trabalhei com meus alunos, e aqui mostra essa imagem. E aqui, acho que essa foi uma das imagens mais, assim, mais incríveis que eu construí, que é de Joana d'Arc. A imagem praticamente dá a resposta porque eu pergunto durante a Guerra dos 100 Anos, uma figura histórica de grande relevância foi. Aí tem alguns nomes aí. De fato, o aluno acaba, na hora, já identifica que é Joana d'Arc, e eles desenharam essa imagem. Então, como é que eu faço? Além de construir essa imagem para ser colocado, desculpa, dentro da prova, eu também trabalho com os alunos. Eu explico matemática. A partir do momento que eu explico esse conteúdo para os alunos, a gente pega alguns personagens da história, Joana d'Arc. E aí a gente começa, dentro de sala de aula, a procurar algumas imagens, a AI, que é uma ferramenta mais acessível para os alunos que estão ali no celular, e aí cada um vai mostrando a imagem que a AI conseguiu construir. E aí a gente fica, e aí vamos fazer essa troca, aí compartilha com os colegas, e ao final, o aluno vai sentar e vai desenhar a imagem que ele construiu. Então, a inteligência artificial está me ajudando, contextualizando a minha aula, primeiramente porque o aluno, ele precisa digitar o fato histórico, o período, ele tem que explicar quem é o personagem da história, onde se passou aquele fato histórico, e com isso o aluno, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, que eu acho que a função é essa, né, a gente não pode mais negar a inteligência artificial, pelo contrário, a gente tem que trazer pra gente, mas o aluno consiga fazer com que o aluno construa o seu comando para solicitar a imagem. E aqui foi a prova, eu construí junto com meus alunos essas imagens, e esse foi o resultado. Agora eu vou mostrar um pouquinho rapidamente os slides. Deixa eu abrir aqui. Aqui também, eu já ia mostrar do final, né, mas eu vou aqui para o começo. Aí aqui, né, a potencializar o meu trabalho como professora, levando mais qualidade, tanto na da aula, e principalmente na elaboração de provas, que é algo assim, e eu vou fazer uma contextualizada, utilizando imagem, né, eu gosto de imagem, né, é importante. O livro da história, é muito importante, bem importante, as fontes históricas de imagem, o desenho, ele representa um contexto histórico. Então, dentro das minhas provas, antes da guerra, eu sempre tinha uma dificuldade de contar boas imagens com qualidade, e às vezes tinha a questão daquela imagem sem pagar, então era um pouco complicado, a gente tinha livro, mas agora eu consigo certificar que eu também utilizei Data, disso também não sabia, e no curso eu percebi alguns professores que apresentaram, até falaram da forma de fazer slide, eu achei super interessante, só falta encontrar uma para fazer mapas mentais, mas eu também até usei aqui para poder construir. Então esse projeto, né, o benefício dele é fazer uma interação, e a partir disso eu consigo levar um feedback melhor, consigo notas melhores para os meus alunos, e coloco na nossa plataforma, né, então onde eu vejo feedback? Na plataforma do Educar, as notas dos meus alunos estão melhores.
E aqui mostra a justificativa do trabalho, né, o porquê do trabalho, a justificativa do projeto, para a formação crítica dos estudantes, desenvolvimento um pensamento crítico, né, ele tem um olhar desse passado. O poder das imagens, igual eu falei para vocês, o poder da imagem, ela é fundamental na história. Muitas vezes a gente esquece a narrativa, a gente esquece o que leu, mas a imagem fica. E a imagem, ela fica marcante, principalmente quando você tem que parar para olhar detalhes, tentar reproduzir, e aquilo fica assim para o resto da vida. Então, o poder da imagem, ela é muito forte, principalmente no processo de ensino-aprendizado, tá? E aí é uma aliada, uma ferramenta poderosa na criação de imagens personalizada, porque não é algo que já tem, ou então que tem aquele rótulo e eu não consiga, fica uma reprodução ruim. Pelo contrário, foi construída pelos meus alunos, foi construída para os meus alunos. Eles são protagonistas, né? Eles não são, eles só viram, eles criaram, então isso é muito importante. Isso também acaba reduzindo essa parte burocrática, de ficar na informática e ficar pesquisando, que leva muito tempo, então diminuiu o meu trabalho. E o objetivo do projeto? Explorar o uso da tecnologia, tá? Com imagens históricas, principalmente a criação de uma imagem contextualizada, levar isso para avaliação, e eu vou conseguir diminuir meu tempo. E assim, esse projeto, essa mudança que eu tô tendo, assim, nas minhas aulas de aula, tá sendo fantástica. Deixa eu ver aqui mais. E aí tem, né, a definição de temas, a gente seleciona, a gente utilizei o conteúdo, utilizo do currículo da Secretaria de Educação, é de lá que eu pego, né, e a gente, criação de imagem, utilizando a ferramenta, principalmente da AI, que eu gosto muito, que tá no WhatsApp, e aí utilizo uma integração na plataforma Educar, porque é onde eu coloco as notas, coloco como eu trabalhei em sala de aula, e uso dentro da sala de aula, eu uso o celular de forma supervisionada, eu fico ali junto com os meninos, não deixo solto, né, a gente direciona ali no momento do celular, essa troca, eles entregam o celular um para o outro, então é bem bacana. Aqui algumas ferramentas que eu também encontrei que dá para reproduzir imagens, mas a minha favorita mesmo ainda continua sendo a Metrai, tem o desenho do celular, que ele é mais rápido, mais acessível aos meus alunos. E aí o resultado é redução de tempo, engajamento dos alunos, querendo ou não, a gente sabe, né, com o avanço da tecnologia, os alunos estão conectados, os alunos estão, assim, eles querem ficar no celular, então é uma forma até de uma troca, um vai compartilhando a imagem, olha o desenho da pré-história que eu consegui, aí um compartilha com o outro, me ficou melhor, então eu consigo ter essa conexão, porque estamos todos conectados, né, e de mesma forma educativa. E aí eu consigo ser mais precisa, eu não demoro tanto, eu consigo ter um acompanhamento mais direto do meu conteúdo, acompanhamento direto, mais preciso, e a participação criativa, porque é algo diferente para os meus alunos. E aqui foi o comando incrível que foi criado, né, em Ilustre Joana d'Arc, em um momento de reflexão, uma paisagem francesa, ao fundo, destacando sua conexão da natureza e sua missão. Então, a partir daí, essa foi a minha criação, e eu convido os meus alunos a estar fazendo do mesmo formato, colocar o conteúdo de história, escrever o conteúdo, e ele está trabalhando texto, está trabalhando conteúdo de uma forma indireta, ele está estudando, ele está participando, ele está treinando a escrita dele. Então eu vejo, assim, com muito bons olhos, né, então eu estou conseguindo aplicar bem essa didática. E aqui, né, conclusão dos resultados, imagens geradas pela inteligência, aplicação, aplicando em sala e análise do resultado. Os meus alunos estão tendo aprendizado significativo e eu acho que é isso. Se é algo que está favorecendo, que está construindo, então a gente tem que o que importa é que os meus alunos estão aprendendo. E essa metodologia da tecnologia da inteligência artificial está me ajudando, está potencializando o meu trabalho, e eu estou tendo resultado com meus alunos, com aprendizado significativo. Então, se está dando certo, vou continuar utilizando essa metodologia para potencializar o ensino com os meus alunos, porque esse é o objetivo, né? Que meus alunos realmente aprendam, e a gente vai usando as ferramentas que a gente tem. Eu acho que ser professor é isso, a gente está usando essa metodologia, e aí já não serve mais para esse contexto, para esse público, a gente vai se criando, a gente vai construindo, e acho que essa é a ferramenta essa é a missão do professor, né, ser criativo e ter esse engajamento e participar e buscar, formas e metodologias para que o aprendizado se torne significativo, que ele realmente, de fato, aprenda o conteúdo. E ao final, só para mostrar o resultado final, essas imagens aqui foram imagens que foram criadas para os meus alunos e com os meus alunos a partir dos comandos, né, de cada período da história. Aqui mostra, né, o período da pré-história, uma imagem, a outra das cruzadas, aqui no período bizantino, esposa de Justiliano, Teodora, Bonaparte, aqui mostra Império Grécia, não, Egito, desculpa, aqui mostra Egito, aqui a peste negra, aqui iluminismo, mais uma imagem das cruzadas, e aqui Joana d'Arc. Essas foram imagens que foram construídas pelos meus alunos, e dá para ver a qualidade, são imagens novas, e realmente é algo significativo, porque foi construído para e com os meus alunos. Muito obrigada pela oportunidade, e é isso.